Entendendo a salvação, na Bíblia, de Adão a Jesus. 1. Salvação. 2. Adão e o relacionamento quebrado. 3. Separação e a santidade de Deus. 4. As alianças. 5. Morte de Cristo. A solução de Deus para o problema do pecado. 6. Fé. A resposta do homem à solução de Deus. 7. Da fé à fé salvadora. 8. Uma oração típica de rendição. 9. Coração, fonte. https://cbententagsbaptistem.org/em/daisindvir/erepungirloesung/. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, áudio. Inteligência artificial adaptado por Carlos. Salvação. Desde o Jardim do Éden, as pessoas foram separadas de um relacionamento pessoal com Deus por causa do pecado. A Bíblia é a história de como Deus tomou a iniciativa de restaurar aquele relacionamento perdido. Deus traz as pessoas de volta a um relacionamento com Ele porque Ele as ama. Deus deseja que as pessoas correspondam ao seu amor, colocando sua fé e confiança nele. Quando o fazem, Deus faz um acordo ou aliança com eles para que saibam o que se espera deles neste relacionamento. Nossa responsabilidade neste relacionamento é definida em convênios e leis. Adão e o relacionamento quebrado. O relacionamento de Deus com Adão e Eva no Jardim do Éden é uma imagem do homem perfeito em um relacionamento com Deus perfeito. Deus criou o homem com perfeição porque queria uma pessoa para amar. Deus criou o homem pela graça, amor, e, portanto, a relação entre Deus e o homem era baseada na graça. Mas o relacionamento do homem com Deus tinha a responsabilidade de exercer domínio, ser frutífero e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A criação do homem por Deus não foi simplesmente para ter alguém para guardar suas leis, mas para que Deus tivesse alguém para amar. Gênesis 3 conta a triste história de como o homem perdeu seu relacionamento pessoal com Deus. É uma história de pecado e suas consequências. Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva, e ela e Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus e, portanto, pecaram. Deus havia dito a eles que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Mas depois que comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreram fisicamente. Na verdade, a Bíblia continua nos contando como eles continuaram a viver e dar à luz a Caim, Abel e Sete. Deus havia prometido que eles morreriam no mesmo dia em que comeriam o fruto proibido e ainda assim eles continuaram a viver. É muito importante examinar o que aconteceu com Adão e Eva no dia em que comeram a fruta e pecaram. Separação e a santidade de Deus. No dia em que Adão e Eva pecaram, eles não tiveram uma morte física, mas uma morte espiritual. A vida espiritual vem de ter um relacionamento com Deus, que é a vida e a fonte da vida espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden e separados de Deus. Eles não podiam mais desfrutar de suas caminhadas, conversas e relacionamento pessoal com seu Criador. Foi o pecado que separou Deus do homem no jardim, e é o pecado que continua a separar Deus e as pessoas hoje. A desobediência de Adão trouxe o pecado ao mundo de forma que toda a humanidade ficou sob a maldição do pecado. Este pecado separa a humanidade de Deus e o resultado é a morte espiritual. O pecado veio ao mundo por meio de um homem, e seu pecado trouxe a morte com ele. Como resultado, a morte se espalhou para toda a raça humana porque todos pecaram. Romanos 5:12. Deus é a fonte da vida espiritual. João 1:4, e as pessoas só podem ter essa vida espiritual se tiverem um relacionamento com Ele. A separação de Deus por causa do pecado traz morte espiritual. O pecado separa Deus e as pessoas porque Deus é santo. Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. A palavra santo significa simplesmente puro. Deus é puro. No entanto, o pecado é impuro. Se Deus permitisse a impureza do pecado em sua presença íntima, ele não seria mais puro. Portanto, Deus não permite o pecado em sua presença. O homem foi criado para desfrutar de um relacionamento de amor com Deus.
Mas o homem pecou e foi separado de Deus porque Deus é santo. A Bíblia é um registro de como Deus tentou trazer a humanidade de volta a um relacionamento de amor com Ele. As alianças. A base de todas essas relações entre Deus e seu povo era a aliança. Uma aliança é um acordo. Na Bíblia, tal acordo era como um contrato celebrado por duas partes. Esses convênios são feitos entre Deus e seu povo. Deus fez uma aliança com Noé, Gênesis 9, 9, com Abraão, Gênesis 12, 1, 3, e com Moisés, Êxodo 20. A aliança final de Deus com o homem foi selada com o sangue de Jesus. Jesus chama essa aliança final de nova aliança selada com o meu sangue, que por vocês é derramado. Lucas 22 e 20. A morte de Jesus e o sangue derramado na cruz trouxeram uma nova aliança para a humanidade. Na última ceia, Jesus disse: "Este cálice é a nova aliança, testamento ou acordo, de Deus, selada com o meu sangue, que por vos é derramado." Lucas 22 e 20. Mas há coisas sobre a nova aliança que não são tão novas. É necessário examinar as palavras das Escrituras do Novo Testamento para ver o que é novo e quais elementos continuam da velha aliança. A palavra testamento significa simplesmente aliança ou acordo. Portanto, o Novo Testamento é a palavra de Deus a respeito da nova aliança. Antes de Jesus nascer, um anjo apareceu a José falando sobre o nascimento do Cristo. O anjo diz a José que Maria concebeu pelo Espírito Santo. O anjo continua dizendo: "Ela terá um filho, e você o chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Mateus 1 e 21. A salvação do pecado é parte do próprio nome de Jesus. Com a idade de 30 anos, Jesus começou seu ministério terreno no seu batismo. Quando Jesus estava vindo para o Rio Jordão, João Batista ouviu e disse: "Lá está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1 e 29. João Batista reconheceu que Jesus veio à terra para ser o Cordeiro sacrificial, cujo sangue derramado traria o perdão dos pecados. Tanto no nascimento de Jesus quanto no seu batismo, o foco é salvar as pessoas de seus pecados. O pecado é o maior problema do homem porque é o pecado que separa Deus das pessoas. O pecado separa Deus das pessoas porque Deus é santo ou puro e não pode ter impureza de pessoas pecadoras em sua presença íntima. A desobediência de Adão no jardim do Éden trouxe o pecado ao mundo. Este pecado foi passado para o mundo inteiro, resultando em morte. Paulo diz isso em Romanos 5:12, "O pecado entrou no mundo por um homem, e o seu pecado trouxe a morte com ele." Como resultado, a morte se espalhou para toda a raça humana porque todos pecaram. A morte a que Paulo se refere é a morte espiritual de estar separado de Deus. Observe que essa morte espiritual é o resultado do pecado. O objetivo da missão de Jesus Cristo na Terra era levar homens e mulheres a um relacionamento com Ele. Jesus é a fonte da vida. João 1, 4 diz: "A palavra era a fonte da vida." Quando o homem é separado de Jesus por causa do pecado, ele é separado da fonte da vida. Quando o homem é separado de Jesus por causa do pecado, ele é separado da fonte da vida. Mas quando o pecado é tratado na vida de uma pessoa, essa pessoa pode ter um relacionamento com Jesus e, portanto, terá vida. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida tem sua fonte em seu Filho. Quem tem o Filho tem esta vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. 1 João 5, 11, 12. Ter o Filho de Deus é o mesmo que ter a vida eterna, porque o Filho de Deus é a própria vida e a fonte da vida. O objetivo final de toda pessoa que deseja vida eterna é ter esse relacionamento vivificante com o Filho de Deus. A única maneira pela qual os pecadores podem ter esse relacionamento com o Filho de Deus é, de alguma forma, cuidando do problema do pecado. Morte de Cristo. A solução de Deus para o problema do pecado. Deus resolveu o problema do pecado enviando Jesus Cristo para morrer na cruz. Jesus começou seu ministério terreno com o anúncio de João Batista: "Ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." A solução para o problema do pecado será realizada por Jesus Cristo, o Cordeiro, e seu sacrifício na cruz.
No Antigo Testamento ou Aliança, sob a lei cerimonial, não havia perdão de pecados sem o sangue derramado de um sacrifício. Os antigos sacrifícios exigiam matar e derramar o sangue de touros, cabras e cordeiros em várias épocas do ano. O animal do sacrifício tinha que ser perfeito, nisso, deveria ser sem mancha ou defeito. Como o Cordeiro de Deus, Cristo se tornaria o sacrifício final pelos pecados das pessoas. A morte de Cristo como o sacrifício final pôs fim à necessidade de mais sacrifícios de animais. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus perfeito em todos os sentidos. Ele era como os animais de sacrifício da lei cerimonial da antiga aliança, sem uma mancha ou mancha de pecado. Jesus foi tentado pelo pecado, Hebreus 4:15, e, portanto, ele entende o pecado. Mas ele nunca cedeu ao pecado. Porque ele não tinha pecado, sua justiça era perfeita diante de Deus. Jesus não se contentou em meramente assumir as limitações da humanidade para que pudesse ser tentado e compreender o pecado. Ele levou sobre si os pecados da humanidade também. O apóstolo Pedro declara: o próprio Cristo levou os nossos pecados em seu corpo até a cruz. E Pedro 2:24. Ele não levou nossos pecados, se tornando um pecador por nós. Em vez disso, ele permitiu que Deus colocasse sobre ele os pecados do mundo para que pudesse ser o sacrifício pelos pecados de uma vez por todas. Isso é afirmado em 2 Coríntios 5:21, Cristo era sem pecado, mas por nós Deus o fez compartilhar de nossos pecados para que, em união com ele, pudéssemos compartilhar a justiça de Deus. Quando Jesus tomou sobre si o pecado do homem, a santidade, pureza, de Deus, o Pai, exigiu que Jesus, o Filho, fosse abandonado. Deus, que é de olhos mais puros do que para ver o mal, Abacuque 1:13, desviou o rosto de seu Filho. Por um tempo na cruz, o pecado das pessoas separou o Pai e Jesus. A solução para o problema do pecado foi alcançada quando Jesus clamou na cruz: "Está consumado", João 19:30. Com essas palavras, o problema do pecado e, portanto, o relacionamento restaurado do homem com Deus foi resolvido. O caminho para a presença de Deus não precisa mais ser bloqueado pelo pecado. Para que as pessoas sejam salvas, elas devem simplesmente responder ao que Deus já fez quando enviou Jesus para morrer na cruz. Não podemos ganhar sua salvação pelo que fazemos. Devemos simplesmente aceitar sua salvação pela fé, como um presente. Fé. A resposta do homem à solução de Deus. Nenhuma doutrina das Escrituras é mais clara do que a doutrina da salvação pela graça por meio da fé. A humanidade só pode ser salva pela graça, amor, de Deus ao enviar Jesus para morrer, seguida pela resposta do homem de fé, confiança, em Jesus e no que ele fez na cruz. Esta doutrina da salvação pela graça por meio da fé é declarada concisamente pelo apóstolo Paulo em Efésios 2:8 e 9. Porque é pela graça de Deus que fostes salvos, por meio da fé. Não é o resultado de seus próprios esforços, mas um dom de Deus, para que ninguém se possa gabar disso. Em 2 frases, o apóstolo Paulo deu o plano de salvação de Deus. Cada frase é importante, portanto, cada uma será examinada separadamente. 1. Pois é pela graça de Deus que você foi salvo. A graça de Deus é a base e fundamento para a salvação do homem. Graça é o amor de Deus pelo homem, embora o homem não o mereça. Deus ama o homem embora ele seja um inimigo perverso e pecador de Deus. Romanos 5:6 e 7. Este amor pelo homem pecador é graça, o amor imerecido de Deus. Paulo descreve a graça como o amor de Deus demonstrado na morte de Cristo pelos pecadores. 2. Você foi salvo pela fé. A fé é a resposta do homem à graça de Deus. A resposta de fé do homem é dirigida a uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Deus corrige as pessoas por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 13:22. O homem não pode ser salvo colocando sua fé em uma doutrina, na igreja, ou em sua habilidade de fazer o bem, a lei. A única maneira de o homem ser salvo é colocando sua fé na pessoa de Jesus Cristo. 3. A salvação não é o resultado de seus próprios esforços. Uma pessoa não pode salvar a si mesma por sua própria força ou esforço.
Não há nada nas pessoas que mereça a salvação de Deus. E ninguém faz o que é certo, nem mesmo um. Romanos 13:11. Acreditar que o homem pode ser salvo por meio de seus próprios esforços é não entender a pecaminosidade das pessoas e a santidade de Deus. 4. A salvação é um presente de Deus. A salvação deve ser um presente de Deus, uma vez que não pode ser trabalhada ou conquistada como resultado dos esforços das pessoas. Algo que se ganha não pode mais ser um presente, é um salário. A graça de Deus fez com que Ele enviasse Jesus para morrer na cruz pelos pecados das pessoas. A morte de Jesus na cruz foi a demonstração da graça de Deus. Esta morte de Cristo na cruz foi um presente gratuito, pois não havia ninguém por quem merecesse a morte. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Foi enquanto éramos ainda pecadores que Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. A salvação é oferecida às pessoas como um presente. Aqueles que tentam ganhar o presente falharão por causa de seus pecados. Somente aqueles que estão dispostos a estender a mão pela fé obterão o dom gratuito da salvação. 5. Ninguém pode se gabar de sua salvação. Não há lugar para se vangloriar da salvação, porque a salvação não é conquistada ou merecida. Uma pessoa pode se gabar ou se gabar de sua salvação se a salvação vier como resultado de obras ou esforço. Mas a mensagem cristã é realmente humilhante. Tudo começa com o fato de que todas as pessoas são pecadoras e separadas de Deus. A única solução para o problema do pecado está em colocar fé em Jesus e em sua morte na cruz. Não há lugar para orgulho no coração de um cristão, porque um cristão é uma pessoa que aceitou um presente. O presente é a coisa mais importante do mundo, a salvação. E este presente é oferecido às pessoas por seu Criador. O presente só pode ser recebido pela fé. O resumo do apóstolo Paulo sobre o plano de salvação não poderia ser mais claro. Da fé à fé salvadora, é muito claro nas Escrituras que as pessoas são salvas quando respondem pela fé ao ato gracioso de Deus de enviar Jesus para morrer na cruz por seus pecados. A fé é a única coisa que as pessoas podem fazer para serem salvas. E, portanto, muito importante compreender esta fé para saber como responder à graça de Deus. Para ser salvo, a pessoa deve responder colocando sua fé e confiança somente em Cristo para a salvação. O pecador que se arrepende de seu pecado é então convidado a colocar sua fé e confiança somente em Cristo para sua salvação. Para que uma pessoa venha a Cristo, ela deve saber quem é Cristo e o que Ele fez. Infelizmente, muitas pessoas que sabem sobre Cristo não o recebem pessoalmente e confiam somente nele para a salvação. É essa confiança pessoal que leva as pessoas a um relacionamento correto com Deus. O que significa ter fé no Senhor Jesus Cristo? Primeiro, significa que sabemos e cremos em nossos corações que Jesus é a única maneira de ser salvo. Em segundo lugar, concorde com as Escrituras sobre o que Cristo fez por nós na cruz ao pagar nossa penalidade pelo pecado, para que possamos ter o perdão dos pecados. Terceiro, devemos nos render e abrir nossos corações a Ele e recebê-lo em nossos corações e vidas. Ele entrará em nossas vidas e nos tornará o tipo de pessoa que Ele deseja que sejamos. Fé significa que sabemos que podemos confiar nele com nossas vidas e que ele cuidará de nós e nos dará o poder de que precisamos para levar o tipo de vida que ele deseja que levemos. A pessoa deve entregar seu pecado e vida a Jesus por meio da confissão, arrependimento e da habitação do Espírito Santo. A confissão é simplesmente dizer a Deus que você sabe que é um pecador que precisa de perdão. Na confissão, você não está dizendo a Deus algo que ele já não sabe. Deus sabe que você é um pecador e sabe quais são os seus pecados. Quando você confessa, está simplesmente dizendo a Deus que finalmente percebeu que é um pecador que precisa ser purificado. Se você confessar seus pecados a Deus, Ele o perdoará completamente de todos os seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E João 1:9. Arrependimento é se afastar do pecado e se voltar para Deus.
Quando você se arrepende, você está dizendo a Deus que deseja parar o pecado em sua vida e ser o tipo de pessoa que Ele deseja que você seja. Jesus disse que o arrependimento ou o afastamento do pecado é necessário para a salvação. Digo-vos que, a menos que se arrependam, todos perecerão da mesma forma. Lucas 13, 3, 5. O Espírito Santo entrando em sua vida lhe dará o poder de que você precisa para ser o tipo de pessoa que Deus deseja que você seja. Mas você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Atos 1, 8. Uma oração típica de rendição: Senhor, confesso que sou um pecador que precisa da tua salvação. Eu acredito que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Então, eu peço que você me perdoe do meu pecado. Senhor, quero me arrepender, me afastando do pecado em minha vida e voltar-me para ti como meu Salvador. Senhor, quero entregar minha vida a você e pedir-lhe que me torne o tipo de pessoa que deseja que eu seja. Eu quero viver minha vida por você. Senhor, dê-me o seu Espírito Santo para que eu possa ter o poder de que preciso para viver uma vida que seja agradável a você. Agradeço que agora sou seu filho. Em nome de Jesus te agradeço e louvo. Amém. Amém. Abra seu coração. Você é pecador. Jesus sofreu por você na cruz, pagando a penalidade em seu lugar. Morreu, foi sepultado sem pecado. Se você aceitar isso em sua vida e confessar com sua boca a Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Veja Romanos 10, 9. Se você quer ser salvo, fazer parte da Igreja de Jesus, diga agora com fé: aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Foste selado com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Os nutrientes para sua alma e seu espírito são: amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Veja Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39. Amém.